Fala, gente! Mais uma vez aí com vocês. É um prazer estar aqui respondendo as perguntas. No nosso quadro, que tem sido uma bênção, de perguntas e respostas bíblicas, tirando dúvidas. E hoje o assunto é daqueles assuntos que não é uma pessoa apenas que fala, né, que faz a pergunta, melhor dizendo. É um assunto em geral que muitas pessoas têm dúvida e que ele está sendo falado muito, principalmente nesse tempo que estamos passando aqui no Brasil. Então lá vai a pergunta. O crente, o cristão, pode ter arma de fogo? É certo ou é errado isso? A pastora Donizete vai responder. É uma situação bem difícil de responder. É uma pergunta bem difícil de responder. Só que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra orientação. Difícil, eu digo, porque cada um tem a sua opinião, uns concordam, outros não concordam, e cada um tem a sua razão para concordar ou discordar. Mas, na realidade, o que a Bíblia nos ensina é que o cristão ele deve fazer de tudo para promover a paz, né? E evitar usar armas. Então, isso a Bíblia nos informa. Só que a Bíblia também nos informa, que está escrito em Êxodo 22:2, diz assim, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Então, o que é que nós podemos entender aqui? Que para a defesa da propriedade, para a defesa da própria vida, para a defesa da família, a Bíblia não nos proíbe de ter alguma arma, né? Não significa que a Bíblia diga é proibido o cristão ter armas. Não. O que a Bíblia nos orienta é que nós devemos fazer de tudo para não usar. Mas, se for necessário, é claro que a pessoa não vai ficar vendo ali alguém matar seu filho e sua filha e não vai reagir. Então, é claro que sim. E como na Bíblia, nos tempos em que a Bíblia foi escrita, não existia arma de fogo. Nos tempos de Jesus aqui nesse mundo, né, enquanto ele estava aqui fisicamente, também não tinha revólver. Então, fala de espada. Mas nós podemos entender, então, que são as armas. Mas veja só, como você disse, Felipe, no Brasil hoje, não que a gente esteja aqui defendendo que as pessoas todas têm que estar armadas. Não, o povo às vezes exagera, confunde um pouco e cada um já quer fazer justiça com as próprias mãos e não é assim que a Bíblia nos ensina. Porque na realidade, no Brasil hoje nós não temos a liberação, né, para posse de armas. Mas, veja só, o que nós não podemos querer é que todos tenham arma. A Bíblia nos permite para a defesa, mas não significa que todos têm que estar armados, porque senão vira o Velho Oeste, né? Cada um, pela sua razão, vai querer estar atirando no outro. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia nos diz que nós podemos ter armas, no caso ela não fala especificamente, mas ela diz que nós devemos obedecer às autoridades do país. Então, aqui no Brasil, hoje é proibido. Então, hoje nós não podemos. Se sair a lei, né, de liberação, aí é claro que pode ser, o cristão pode comprar uma arma, mas com restrições, tem certos requisitos para que a pessoa tenha uma arma. Não é assim dizer todos podem ter. Não. No Brasil a situação ainda, vamos dizer assim, que piora, porque nós sabemos que a lei brasileira não está 100% correta. O mesmo caso do nosso vídeo a respeito da pena de morte, né? Então, assim, no Brasil, como eu falei naquele vídeo, eu sou a favor da pena de morte. Mas é claro que para funcionar aqui no Brasil teria que ser revista toda a Constituição,
Não é assim, sou a favor e vamos sair matando. Não é assim que funciona. Mas então, veja só, o cristão pode ter armas? Pode, se a lei do país permitir. Não é assim qualquer um. E mesmo para ter armas, tem alguns critérios. Então, a pessoa que quer comprar uma arma, se for liberado pela lei do país, é claro que tem que ter a ficha limpa, não pode ter caso já na polícia, na lei, né? Como a gente diz assim, não pode ter já caso com o nome sujo na lei, e tem que passar por exame psicológico, porque nem todas as pessoas estão capacitadas a ter uma arma. Porque tem pessoas que, por qualquer motivo, vamos dizer que seja assim, aquele pavio curto, sempre quer brigar, quer resolver tudo na luta, na briga. Não é assim que funciona. Então, a Bíblia nos orienta que podemos? Sim. Aí você pode dizer, tá, mas você falou o versículo do Velho Testamento, e Jesus disse o quê? Vamos ler então no Novo Testamento, só para nós confirmarmos, Mateus, capítulo 26, versículo 55, o Senhor Jesus falou o seguinte: naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Então, essa fala de Jesus aqui, ele disse isso quando ele foi preso no Getsêmani, quando os soldados romanos então chegaram armados para prendê-lo. E ele disse, eu estava com vocês todo dia e vocês não me prenderam, por que agora estão vindo armados, né, com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Então, aqui a gente pode entender que, indiretamente, o Senhor Jesus está dizendo que espada e porrete, ou seja, armas, é para bandido, para salteador, para bandido. Então, nós podemos, é claro que aqui Jesus não falou declaradamente, você pode ter uma arma, não é isso. Mas ele disse que espada e porrete é para um salteador, ou seja, para um bandido, para uma pessoa que não está obedecendo à lei. Então, nós podemos entender que, para a defesa própria, para a defesa da propriedade, nós podemos sim, por dentro da Bíblia, ter uma arma. Mas isso com critérios, com requisitos da lei, com exames psicológicos, porque não é qualquer um que pode ter uma arma, né? Então, a gente tem que entender isso, e principalmente no Brasil, então, né, que a gente sabe que a lei está muito, vamos dizer assim, prejudicada, vamos apenas dizer isso. Então, tem que ter certos critérios. Então tá, gente. Esse foi o nosso tema de hoje. Quero deixar uma coisa clara aqui, pessoal, que nós não estamos aqui fazendo apologia a armas ou a violência, de maneira alguma. O Senhor Jesus prega a paz, prega o perdão, mas falamos nesse assunto você sabe, né? O que anda acontecendo no nosso país, todas as discussões, os pontos extremos. E então, o que a palavra de Deus nos ensina como cristão, o que a gente deve fazer? Deixo aqui também uma palavra, que é uma ressalva, que qualquer coisa na nossa mão pode ser uma arma. O próprio carro que você tem, você pode usar ele como uma arma. Então, isso não justifica. Tendo dito isso, agradeço você por estar conosco, agradeço você por assistir os vídeos, estar enviando perguntas. Esse quadro é um quadro simples que nós fizemos, unicamente para responder as perguntas que as pessoas nos fazem e abençoar as outras pessoas também que assistem. Se você tiver uma pergunta, nos envie, pode nos encontrar no Facebook, Banda Seres, tem uma estrela de Davi que é o símbolo. E falando em estrela de Davi, clica aqui nessa estrela de Davi e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.